Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Provérbios, capítulo 25. Os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas ali, e ao longo da mensagem nós veremos também outras passagens. Provérbios 25. Se há alguma lista dos textos mais difíceis a serem pregados, esse texto que nós vamos abordar nessa manhã, certamente está nessa lista. E eu digo isso com plena convicção de que todos os pastores que eu conheço e de todos os seminaristas, pessoas que aspiram ao episcopado, concordariam comigo, que de fato esse é um dos textos mais difíceis a serem pregados. Veja com seus próprios olhos, a partir do versículo 21, que diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. O desafio que nós temos diante de nós hoje não é tanto em relação à compreensão do texto em si, não é entender o que as palavras estão dizendo, mas sim aplicar o que esse texto está dizendo. Como assim eu tenho que amar os meus inimigos? Eu tenho que servir aquelas pessoas que me fazem mal? Eu tenho que servir aquelas pessoas que me aborrecem? Como que nós podemos colocar esse texto em prática? É justamente isso que nós veremos nessa manhã. E por isso nós devemos orar e clamar a Deus para que Ele nos ajude a entender e a de fato colocar esse texto em prática. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos para aprender mais da Sua palavra, e sabemos, ó Deus, que necessitamos do Seu Santo Espírito, trabalhando em nosso coração, na nossa mente nessa manhã, porque sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Ó Pai, nos ajude, porque certamente nós compreenderemos o significado dessas palavras, mas com muita dificuldade, ó Pai, nós colocamos aquilo que nos é ordenado em prática. Então, ó Pai, nós rogamos a Ti, que o Seu Santo Espírito nos ajude a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ordena. Em nome de Cristo que oramos, amém. O texto começa com um condicional, a palavrinha se, e daí ele dá duas ordens. O texto diz: se o seu coração, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber. E o versículo seguinte, o versículo de número 22, é quando Salomão nos apresenta a consequência de nós agirmos seguindo o versículo 21. E ele diz assim: porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Uma lição clara e uma lição prática que nos salta aos olhos diante desses dois versículos é que nós nunca devemos buscar a vingança. Esse é um tema, um assunto que nós já tratamos aqui algumas vezes. Pelo contrário, o texto aqui ele nos encoraja a agir com generosidade. E ainda mais, nós não devemos agir apenas com generosidade para com qualquer pessoa. O texto nos diz que nós devemos fazer isso para com aquela pessoa que nos aborrece. Paulo vai utilizar esse texto lá no livro de Romanos, e lá ele utiliza uma outra palavrinha para falar aquele que te aborrece. Ele fala o teu inimigo. Irmãos, todo cristão sabe, ou pelo menos deveria saber, que ele deve amar o seu próximo como a si mesmo. Esse conceito não é um conceito novo. Não foi algo que Jesus inventou só lá no Sermão do Monte, lá quando ele começa a proferir aquelas palavras, bem-aventurados, sabe, lá em Mateus capítulo 5. Não, esse conceito já era um conceito que foi apresentado ao longo da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento.
Confira comigo aí em Êxodo capítulo 23, eu espero você abrir, Êxodo 23, versículos 4 e versículo 5. Veja como esse princípio de amor ao próximo, ele já está ali declarado e ensinado desde o início da palavra de Deus, desde o início ali com Moisés. Lá diz assim: se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, preste atenção, o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe conduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Veja que o princípio está estabelecido. Se você vê o seu inimigo passando necessidade, talvez ele nem saiba que o animal dele esteja ali solto, ele diz que você deveria ir lá, chamar o seu inimigo e ajudá-lo, colocar o animal de volta ali com os outros animais dele, ou se o jumento dele não consegue ficar de pé, que você ajude o seu inimigo. Abre agora comigo em Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 17. Olha o que o texto diz. Esse é um daqueles livros que nós começamos a fazer a leitura bíblica, anual. Quando nós chegamos ali em Levítico, nós paramos, porque a gente não entende nada, é um texto muito diferente, fala sobre sacrifícios. Mas, irmãos, são desses textos que nós tiramos os princípios, e que Jesus tira os princípios, e expande esses princípios, para que nós os coloquemos em prática. Veja comigo, Levítico 19, 17, não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. E aí ele diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Volta comigo agora para Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 17. Nós já estudamos esse texto há algumas semanas, e o texto diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Percebe, irmãos? Os princípios que Jesus Cristo nos ensina em Mateus, são princípios estabelecidos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base para o Novo Testamento. Aquilo que ele está nos dizendo em Mateus, está aqui enraizado na lei, é aquilo que nós devemos seguir. Então o Sermão do Monte, quando Jesus profere as seguintes palavras em Mateus 5,43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas, então Jesus faz o uso de um princípio aí, declarado em Provérbios 25, ele diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Veja que esses textos, esses versos aqui, ele tem um propósito duplo. Em primeiro lugar, esse texto de Provérbios nos ensina o que nós devemos fazer, de uma forma bem clara. Em seguida, ele nos ensina o que nós devemos deixar de fazer, o que nós devemos abandonar. Então nós vamos tratar primeiro dessa segunda parte, do que nós devemos abandonar ou deixar de fazer. Como eu já mencionei, o que nós devemos abandonar, o que nós devemos nos afastar, é de qualquer espírito de vingança com as nossas próprias mãos. Nós devemos abandonar esse espírito, esse desejo de vingança.
Muitas pessoas olham para esse versículo 22 de Provérbios 25 e, por não compreenderem o que esse versículo está dizendo, elas tentam justificar a vingança como algo legítimo, como algo que nós, cristãos, deveríamos fazer. Por isso, eu quero que você abra comigo lá em Romanos, capítulo 12. E ali em Romanos 12, nós veremos que essa passagem, essa citação de Provérbios é utilizada pelo apóstolo Paulo em um outro trecho. Nós vamos fazer a leitura de Romanos 12, a partir do versículo 9. E nesses versículos, você percebe que Paulo ele está evidenciando quais deveriam ser as virtudes cristãs. Então dá uma olhada comigo em Romanos 12, a partir do versículo 9. Paulo começa assim: o amor seja sem hipocrisia. Esse talvez possa servir como a base para todos os próximos versículos. Se você ficar curioso sobre esses versículos em especial de Romanos 12, nós já pregamos esses versículos na nossa igreja, quando nós nos reunimos no outro prédio. Então lá no YouTube nós temos na lista de mensagens uma série de mensagens em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Então Paulo continua: detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Percebe? Você consegue enxergar o tom que Paulo está dando aqui? O que Paulo está tentando demonstrar é justamente o amor com o qual nós devemos proceder. Agora preste atenção no versículo 17, aí do versículo 17 até o final. Olha o que ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora, no versículo 19 ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à vingança? Não, ele não diz isso. Ele diz: dai lugar à ira, porque está escrito: a mim, ao Senhor, me pertence a vingança. Eu, o Senhor, é quem retribuirei. Percebe, irmãos? Antes de citar Provérbios 25, versículo 21 e 22, Paulo dá essa explanação do amor. O contexto não é um contexto de vingança. Nós devemos nos irar com aquilo que é injusto, mas não nos vingarmos, porque a vingança pertence ao Senhor. Então agora no versículo 20, vem o X da questão, e ele diz aí: pelo contrário, no lugar da vingança, nós devemos dar espaço para a ira de Deus, e nós não devemos buscar essa vingança, mas pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E aí ele termina: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja, portanto, que esses dois versículos são uma citação verbatim, ou seja, palavra por palavra, do texto que nós lemos em Provérbios capítulo 25,
versículos 21 e 22, e que vão diretamente contra a vingança. Ou seja, nós não temos abertura alguma, possibilidade alguma, de como cristãos buscarmos a vingança. A vingança pertence ao Senhor. Mas talvez você tenha ainda dúvidas, né? Porque você leu esse versículo 20 de Romanos, que diz, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Lá no final ele diz assim, porque agindo dessa maneira, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E talvez você pense assim, isso não seria algo ruim? Afinal de contas, amontoar brasas vivas sobre a cabeça de uma pessoa, não deve ser coisa boa, né? Eu não consigo entender como pegar aquelas brasas, quando você vai fazer aquele churrasco, né? Pegar aquelas brasas que estão ali vermelhas, e colocar isso amontoado na cabeça de alguém, não possa ser algo ruim. Mas, de fato, não é algo ruim. Como é que eu sei disso? Bom, o próprio contexto contradiz a essa ideia de vingança. E ele termina os versículos, ou o versículo 22, ou aqui em Provérbios, termina no versículo 20, dizendo que Deus vai retribuir se você agir dessa forma, que é suprindo a necessidade do seu inimigo. Então, o contexto está nos dizendo, de alguma forma, que isso deve ser algo positivo e não negativo. Agora, eu entendo muito bem que essa expressão não é uma expressão comum para nós. Não é uma expressão comum, eu digo, nem em outras culturas nos dias de hoje. Existem algumas interpretações para essa expressão. A primeira delas, que é a interpretação mais corrente, é a seguinte, que havia um ritual egípcio de expiação. E nesse ritual, uma pessoa que era culpada de algum erro, de ter cometido algum pecado, ela carregaria uma panela com brasas ardentes sobre a sua cabeça, como um sinal do seu arrependimento. Essa é uma das interpretações. E uma outra interpretação é de que a expressão de você espalhar brasas, ela é utilizada na palavra de Deus como uma manifestação do juízo de Deus. Então, se você olhar, por exemplo, no Salmo 140, você vai ver uma expressão semelhante em referência a brasas vivas. E o que o texto está dizendo é que o juízo de Deus viria sobre a nação ou sobre o povo determinado. Ou seja, Deus estaria se aborrecendo com aquilo que o povo estava fazendo e, como consequência disso, aquele povo estava acumulando juízo para si. Agora, eu creio que o ponto aqui seja o seguinte: primeiro nós temos que entender que praticar o bem no lugar da vingança vai resultar em duas coisas: amontoar brasas vivas sobre a cabeça do nosso inimigo, e que o Senhor vai nos retribuir. E que ambas essas coisas são coisas positivas, dado ao contexto que nós acabamos de ver aqui. Portanto, as brasas, elas seriam uma comparação implícita com uma consciência ardente. O que eu quero dizer com isso é que a bondade, quando ela é demonstrada a um inimigo, ela vai incomodar a consciência desse inimigo. Ou como um outro comentarista bíblico coloca, assim como os metais, eles são derretidos ao se acumularem brasas vivas sobre ele, assim também é amolecido o coração por meio da bondade, por meio da gentileza. Portanto, a conclusão que nós chegamos é de que jamais nós devemos nos vingar, porque a vingança pertence ao Senhor, ou como Agostinho coloca, essas são as dores ardentes de vergonha que alguém sentirá com o seu mal, quando ele for pago com um bem. Quando você agir da maneira correta, obedecendo a Deus, servindo a Deus, demonstrando amor para com o seu inimigo, a consciência dele vai ser derretida.
A consciência dele vai ser afetada. Ele está trazendo juízo para ele, uma consequência que vai cair sobre ele. Sim, nós devemos nos irar, mas nós não devemos nos vingar. Bom, mas e quanto ao que nós devemos fazer? Que a primeira parte desses 2 versículos nos ensina. O texto diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Irmãos, o texto é claro. Nós devemos amar o nosso inimigo ao ponto de suprir as suas necessidades mais básicas. O que Salomão está dizendo aqui é o que Paulo descreve aí no capítulo 12 de Romanos, por exemplo, no versículo 17. Dá uma olhada lá novamente. Ele fala assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Eu não tenho dúvidas de que dar um alimento para alguém que é o seu inimigo, ou suprir a necessidade de alguém que te odeia e que te aborrece, é não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Você precisa de um esforço para fazer isso. E ainda no versículo 21 de Romanos: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O teólogo diz assim: pagar o bem com o mal é uma injustiça clamorosa. Pagar o mal com o mal é a aplicação do rigor da lei. Paga o mal, olhos por olhos, dentes por dentes. Mas pagar o mal com o bem é uma atitude que fortalece a capacidade humana e revela a misericórdia. E não só a misericórdia sua, a misericórdia do próprio Deus. Mas sabe o que mais? Pagar o mal com o bem revela quem de fato foi transformado por Deus. Pagar o mal com o bem é praticamente pavimentar o caminho da reconciliação, da restauração. Veja que as suas ações para com os seus inimigos são, portanto, essas brasas vivas que derretem e que amolecem a consciência dele. Você prestará contas sobre as suas ações, não sobre as ações dos seus inimigos. É perante Deus você vai prestar contas sobre o que você fez a ele, e não sobre o que ele fez contra você. Mas eu sei que você está pensando agora. Eu sei que você está pensando assim, que isso tudo que eu estou falando é muito bonitinho, mas que para você é impossível. Sabe de uma coisa? Não é impossível só para você, é impossível também para mim, é impossível para todos nós, se nós tentarmos fazer isso à parte de Deus. Por conta própria nós não conseguiremos cumprir o que esse versículo está nos ordenando. Aliás, pelo contrário, se você acha que você é capaz de obedecer esse versículo com as suas próprias forças, você não entendeu o Evangelho de Deus. Você não tem capacidade para fazer isso à parte de Deus. Mas porque Cristo fez o que Ele fez naquela cruz em nosso lugar, irmãos, agora nós somos capazes de imitá-lo. E não somente isso, o seu Santo Espírito, que habita em todos aqueles que confiam em Cristo, nos auxilia nesse processo. Ele nos capacita. Irmãos, Cristo, Ele não foi como você, que talvez tenha dado margem para que alguém venha fazer alguma coisa ruim contra você. Cristo não pecou contra ninguém para que aquela outra pessoa se tornasse um inimigo dele. Mas Ele viveu de forma perfeita e mesmo assim Ele foi condenado injustamente. E talvez essa palavra seja a palavra
que você use. Mas eles estão me condenando injustamente. Eu só fiz o certo e olha só o que o meu inimigo faz comigo. Olha o que o colega de trabalho faz comigo. Olha o que o meu marido, a minha esposa está fazendo comigo. E o que você quer é vingança. O que você quer é se vingar. Mas lembre-se do que você fez e faz continuamente contra Cristo. Mas Deus ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você era esse pecador. O seu estado era um estado de rebeldia contra Deus. O seu estado era um estado de inimizade contra Deus. Você era um odiador de Deus, mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Paulo diz ainda mais nos versículos, ou no versículo 10 de Romanos 5, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que nós éramos esses inimigos. Que talvez você se encontre aqui nessa manhã e ainda é um inimigo de Deus. Mas se você foi reconciliado com Ele, veja o contraste. Abre comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. Ele diz assim, palavras de esperança. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e não confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, nele nós temos o alívio que nós tanto almejamos e que nós tanto necessitamos. Em Cristo, nós somos transformados de inimigos de Deus em filhos de Deus. Nós somos reconciliados. Essa é a maior das reconciliações que poderia haver. Por isso, quando o teu inimigo, aquele que está afastado de você, te pedir alguma coisa, e tiver necessidade de alguma coisa, o seu papel é de se reconciliar com ele, é de suprir a sua necessidade. E além do mais, nós somos capacitados a imitar o exemplo de Cristo, porque Ele nos transformou. Nós não somos mais o antigo homem, o velho homem, mas tudo se fez novo, tudo foi transformado, e por meio dessa transformação, nós recebemos o Santo Espírito de Deus, que nos capacita a obedecer a Deus em absolutamente tudo. Esse Espírito que Deus prometeu, que Jesus prometeu, quando Ele partisse, Ele enviaria, João diz, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito.
Sabe qual a conclusão que nós chegamos diante disso? Nós não temos desculpas. Você não tem desculpa nenhuma para dizer que você não é capaz de obedecer Provérbios capítulo 25, versículos 21 e 22. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Você não pode se esquivar disso. Amar os seus inimigos para os cristãos não é uma opção, é uma obrigação. E você foi capacitado a obedecê-la. Mas talvez você se pergunte ainda, como? Como que eu posso fazer isso? Porque talvez nenhum inimigo seu vai chegar para você com fome ou com sede, e você simplesmente vai dar um copo de água, ou um prato de comida, ou uma marmitinha para ele. Eu sei, essa não é a nossa realidade. Mas a Bíblia nos deixa de forma clara como que nós podemos fazer isso. Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, pelo menos duas atitudes práticas, as quais nós podemos colocar em prática hoje mesmo. Mateus 5, 44, as palavras de Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Essa é a base. Amai os vossos inimigos. E, ele acrescenta, orai pelos que vos perseguem. Veja que o primeiro mandamento aí, o primeiro comando de Jesus, é que nós devemos amar. Nós devemos amar os nossos inimigos. E isso pode implicar justamente, ou implica justamente, a maneira que Salomão estava falando lá em Provérbios 25. Amar o seu inimigo poderia ser traduzido de diversas maneiras, em diversas ações. Em diversas ações assimetricamente contrárias às ações dos seus inimigos. Então talvez uma maneira de você amar o seu inimigo seja observando a maneira injusta que ele te trata e fazer justamente o contrário para com ele. Essa é a maneira mais fácil, ou mais fácil de colocar em prática esse amor ao nosso inimigo. Porque amar o inimigo nunca é fácil. Amar o seu inimigo pode ser demonstrar uma paciência com aqueles que desejam e que buscam o seu mal. Amar o seu inimigo é relevar as tantas injúrias, as tantas mentiras que eles proferem contra você. Amar o seu inimigo é não trazer à tona os pecados deles em meio a conversas com terceiros. Nós ouvimos uma mensagem sobre isso há 2 semanas. Amar o seu inimigo é buscar o interesse dele ao invés do seu interesse. É não ficar acariciando o seu ego, mas buscar o interesse dele. Enfim, irmãos, reflitam como Cristo nos amou. Se nós refletirmos como nós somos perdoados por tantos pecados que nós cometemos, reflita sobre a misericórdia de Deus para com você. Como que Deus te perdoa? Como que Deus demonstra o seu amor para com você ao longo dos seus tantos pecados? Faça o mesmo. É isso que você deve fazer. É imitar a Cristo. É imitar esse amor de Deus. É imitar essa misericórdia de Deus. Agora veja que Jesus dá um segundo verbo. Ele fala, orai. Orai por aqueles que vos perseguem. Irmãos, nós devemos orar pelos nossos inimigos. E Jesus não está falando aqui de oração imprecatória, tá bom? Oração imprecatória é aquela que fala assim, Deus traz justiça, quebra o queixo dele, traga desgraça sobre não é isso. Jesus está dizendo que nós devemos orar pelos nossos inimigos, nós devemos clamar a Deus, para que os nossos inimigos venham a receber essa misericórdia de Deus, se arrependerem dos seus pecados,
das suas injustiças e mudarem as suas condutas. E que de joelho eles possam adorar ao único Deus verdadeiro e deixarem de serem inimigos de Deus e passarem a serem chamados também de filhos de Deus. Percebe que a implicação disso serve para o casamento. Quando o seu cônjuge te traiu ou te trai, e ele diz: ai, me perdoa, foi só uma vez, eu não vou fazer mais isso. Quando ele te maltrata e ele fala: ai, me desculpa, e você duvida. Você tem o direito de duvidar, sim. Talvez as ações dele ali não sejam ações que estejam demonstrando esse arrependimento, mas não tenha por base aqueles textos que já vão dizer para você assim: não, então busca separação. Pelo contrário, busque reconciliação, busque restauração. Reflita sobre a misericórdia de Deus sobre você. Será que se Deus agisse da mesma maneira que você está agindo para com o seu cônjuge, você teria perdão dos seus pecados, misericórdia sendo dispensada sobre você? Será que você seria salvo? Irmãos, eu sei que as circunstâncias são complexas, mas nós não podemos correr aquilo que seria mais fácil aos olhos humanos, porque nem tudo que é o mais fácil é o mais correto. Nós devemos orar, nós devemos clamar, nós devemos ter paciência. Deus transforma corações, Deus salva pessoas que nós jamais imaginaríamos que poderiam ser salvas. Deus traz essas pessoas ao arrependimento. Ore para que Deus os faça enxergar a maneira errada que Ele está vivendo, que Ele está conduzindo a sua vida, que Ele está te prejudicando. E porque Deus pode agir na vida dele, haja então transformação. Agora, não existem apenas essas duas maneiras. Existem outras maneiras também, como dadas, por exemplo, pelo apóstolo Paulo, em Romanos 12, 14. Veja lá comigo, Romanos 12, 14. Paulo diz assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, isso é literalmente pagar o mal com o bem. É você abençoar e não amaldiçoar. Agora, como que você pode abençoar o seu inimigo? Talvez uma maneira prática de fazer isso é dando àquele que é o seu inimigo a palavra de Deus. Dá uma Bíblia para ele, dá um livro para ele, apresente para ele pregações, sermões, palavras que vão levá-lo ao arrependimento, ao conhecimento do Deus verdadeiro. Sabe, o que o seu inimigo precisa é ouvir das verdades de Deus, das verdades do Evangelho. Por isso você precisa pregar o Evangelho para ele. Você precisa abençoá-lo com palavras que não vão trazer apenas peso, que gere arrependimento, isso é bom, mas que vão somente destilar a sua ira, porque você o odeia por conta dos pecados dele. Não é isso que você deve buscar. Você deve buscar ali, abençoar essa pessoa, para que ela possa ser levada aos caminhos da cruz, ao caminho de Cristo. Talvez você possa e deva oferecer sim alimentos. Sim, eu acho que o seu chamado deve ser talvez de chamar o seu inimigo para um jantar, para um café na sua casa. E você vai preparar a mesa, não com um copo de requeijão, mas com aquele que você ganhou quando você casou, com aquele negócio, né, cheio de talheres lá, né, que você nunca abriu, que está debaixo da sua cama. Aquele bem bonito. Você separa, abre, põe uma mesa e serve o seu inimigo. Você abençoa ele. Você traz bênçãos materiais, sim, mas você apresenta para ele também bênçãos espirituais,
Porque o que você deve fazer é buscar restauração, buscar reconciliação. Lucas capítulo 6, versículo 27, Jesus diz o seguinte: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Irmãos, abençoar aos outros é fazer o bem àqueles que vos odeiam. É imaginar, olha, o que eu desejaria que ele fizesse comigo, é justamente o que eu vou fazer com ele. É justamente isso, irmãos. Agora, existe uma outra maneira de nós colocarmos isso em prática. Ainda em Lucas 6, agora no versículo 35. E Jesus nos dá ali mais uma instrução direta sobre o significado de Provérbios 25, 21. Jesus diz assim: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e agora fica complicado, né? Ele diz aí, e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Veja aí como é que você pode amar o seu inimigo. Você faz o bem para ele, você ajuda ele. E o texto diz, você empresta. Agora, não é emprestando, pensando nos juros que você vai ganhar. É não esperando absolutamente nada. É você fazer o bem, não esperando nada em troca. Percebe, irmãos, que aquilo que nós estamos promovendo aqui, não é fazer o bem para que você ganhe alguma coisa em troca da sua ação. Você está fazendo o bem para o seu inimigo, a fim de que o seu inimigo seja abençoado, e não você, para que ele consiga algo bom, para que ele consiga chegar ao arrependimento, para que ele consiga chegar à reconciliação com Deus, e aí então, ele vai poder desfrutar daquilo que você desfruta, dessa bênção que é poder ajudar aquele que talvez te odeie, alguém que quer o seu mal. Eu não estou falando aqui como paladino do amor ao próximo, eu tenho os meus pecados, eu tenho aqui a minha ira, eu tenho os meus inimigos, talvez você ache que não, mas eu tenho os meus inimigos. Mexe no meu leite para você ver se eu não vou te odiar. Aqueles que me conhecem estão entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Não, eu tenho os meus inimigos, mas o que eu estou dizendo aqui é que essa mensagem, esses versículos, são versículos que tratam de todos nós, são versículos que mexem com todos nós, não há absolutamente nenhum de nós nesse local que não deve seguir e que não tenha trabalho ou dificuldade em seguir essas palavras. Nós preferimos acariciar o nosso ego, evidenciar o nosso eu, cuidar dos nossos desejos, no lugar de trazer bênção ao nosso próximo. Veja que eu não estou falando mais aqui de inimigos, estou falando apenas do próximo. Estou nem falando que o seu próximo é o seu inimigo. Estou falando apenas que o seu próximo é qualquer outra pessoa que não é o seu ego. E nós temos dificuldade com isso. Lembre-se que o texto de Provérbios, que ele está nos ensinando, irmãos, não é nada mais, nada menos do que o resumo de toda a lei de Deus. Nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Mas nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E quanto amor nós temos por nós mesmos. No texto de Mateus 12, nós encontramos uma passagem bem interessante. Chegando ali, versículo 28, um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Jesus,
ou mestre, né? Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então a pergunta derradeira é a seguinte, irmãos: como você tem aplicado, ou você tem obedecido o primeiro e o segundo grande mandamento? Porque no final das contas, Provérbios 25 se resume à obediência do primeiro e do segundo mandamento. Irmãos, que Deus em sua infinita misericórdia nos capacite a amá-lo e a amarmos os nossos inimigos. Que o nosso amor a Ele nos mova em amor àquelas pessoas que nos odeiam. Que o exemplo de Cristo seja o nosso motivador e que a capacitação do Espírito Santo seja a nossa força, aquilo que nós precisamos para servir a Deus em obediência. Portanto, eu digo para você, se você tem problema com alguém, reconcilie-se com o seu próximo hoje. Ame a Deus, ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos, ó Pai, concede-nos a Tua graça, concede-nos, ó Deus, a Tua misericórdia, porque não podemos fazer isso por conta própria. É somente por meio do Seu Santo Espírito que podemos obedecer às Suas palavras. Ó Pai, se há pessoas que não conhecem a Ti, que estão reunidas conosco nessa manhã, que não estão reconciliadas com o Senhor, clamamos, ó Pai, tenha misericórdia. Ó Pai, coloque, ó Deus, um peso no coração dessas pessoas, para que elas busquem o Senhor, que elas clamem pelo perdão dos seus pecados, que elas clamem por misericórdia e reconciliação com o Senhor. Que os casais que estão aqui, ó Pai, reunidos, olhem para os seus relacionamentos e que não vejam nos seus cônjuges apenas um inimigo e com desejo de vingança esperem que eles sejam derrotados e afastados de si, mas que eles clamem ao Senhor por misericórdia, para que eles vejam a necessidade que eles têm de Ti, se arrependam e busquem ao Senhor, e que possam ter os seus casamentos reconciliados. Ó Pai, se nós tivermos pessoas com problemas entre irmãos da nossa igreja, e até fora, simplesmente com pessoas da sua própria família, ó Pai, que essa mensagem sirva, ó Deus, para que elas enxerguem a necessidade que elas têm de reconciliação. Pedimos, ó Deus, que o Seu Santo Espírito nos faça agir. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.